Bem, eu vim aqui para tentar organizar um pouquinho o nosso time aqui em Portugal. A Gracie Barra é um time tão forte aqui nessa área, mas assim, como a Gracie Barra tem crescido bastante e a Europa é uma nova área assim, de desenvolvimento do jiu-jitsu, a Gracie Barra começou a crescer de uma forma um pouco desordenada. Então a gente está vindo aqui estabelecer contatos e começar a organizar os detalhes e a Gracie Barra como um time. Finalmente agora, como a Gracie Barra, estamos estabelecendo lideranças pela Europa. Então eu estou com essa função aqui de liderança da parte oeste da Europa, para organizar o sistema, para fazer com que todas as escolas finalmente fiquem unidas, né? Porque um dos grandes problemas assim que nós da Gracie Barra temos é o fato que estamos tão longe do Brasil, tão longe dos Estados Unidos, que fica difícil manter um próprio contato com todos os donos das escolas, todos os professores. E um dos meus principais objetivos aqui é iniciar esse contato, iniciar uma comunicação para que a gente possa andar juntos, né? E fazer a Gracie Barra ser aquele time forte, unido como sempre foi. Então, tudo quando tem um crescimento rápido, tem sempre certos desafios. E um deles é essa fase da união, do crescimento isolado. Muitas academias estão sozinhas no lugar que não tem muito acesso a outros faixas pretas. Então, aqui a gente está começando a iniciar esse contato, dar uma assistência para as escolas, porque hoje em dia a Gracie Barra ela se tornou um grande potencial em como organizar uma escola de sucesso. Do jeito que nós fizemos na Inglaterra, hoje em dia temos 35 escolas oficiais da Gracie Barra. Então, o trabalho que a Gracie Barra nos Estados Unidos tem feito, a Gracie Barra no Brasil, na Austrália, no Japão, em várias outras áreas estão funcionando bem fortes. Aqui eu não vejo o porquê na Europa, com esse potencial, esse tamanho, como a Europa não ter uma presença tão forte como nos outros lugares. Então eu estou com esse desafio de unir e colocar todo mundo na direção correta aqui, respeitando a visão do mestre Carlos Gracie Jr., que tem passado para a gente está tentando só fazer o que o mestre está mandando. A Gracie Barra, pelo que eu noto, todo ano vem um lutar o europeu aqui, então eu já tenho assim acompanhado muita coisa assim do que tem acontecido aqui em Portugal. E uma das coisas principais que eu notei é que no princípio do jiu-jitsu aqui era um jiu-jitsu um pouco bagunçado, um pouco desordenado, né? E foi praticamente igual. Esse início foi praticamente igual em todos os lugares na Europa. Então, com muitas escolas, o foco, quando os brasileiros vieram para Portugal, eles vieram como imigrantes, então tinham dificuldade de desenvolvimento, tinham dificuldade de acesso a locais para ter uma academia numa área legal. Então sempre ficou um pouco meio que, eu esqueci a palavra, um pouco afastado e um pouco isolado, a palavra que eu quero usar, o underground, um pouco fora da sociedade, assim, onde muitas pessoas assim envolvidas com um meio obscuro, né? Um pouco meio estilo bandido, meio lutador, meio bad boy. Então esse era o começo do jiu-jitsu aqui na Europa. Então, eu estou vendo uma grande mudança nos últimos anos para cá, que nós como Gracie Barra principalmente vemos o jiu-jitsu como uma forma de espalhar saúde, espalhar desenvolvimento pessoal por jiu-jitsu. Então a gente vê de ensinar jiu-jitsu para todo mundo. É nosso dilema agora, nosso slogan é jiu-jitsu para todos. Então a gente viu que os benefícios que jiu-jitsu traz para cada pessoa, por que não trazer esses benefícios para as crianças? Por que não trazer esses benefícios para as mulheres? Esses benefícios para os trabalhadores que trabalham o dia inteiro e não são atletas. Então, essa visão para as pessoas que estão acima de 50 anos.
Por que eles não podem treinar jiu-jitsu? Por que eles não podem voltar manter aquela saúde, aquela esportividade no treino de jiu-jitsu, como eu sei o bom que o jiu-jitsu faz? Então eu estou notando mais isso. O jiu-jitsu, com o trabalho que a Gracie Barra está fazendo, é ampliando o jiu-jitsu para todos. Aquele trabalhador que tem um trabalho tão importante, que não pode ter nenhum machucado no rosto, um doutor, um advogado, eles estão se sentindo mais confortáveis em treinar jiu-jitsu, que eles veem que não é aquele, vou sair todo machucado, não vou poder andar direito no outro dia, ou não vou poder aparecer no trabalho porque eu estou com o olho roxo. Então tudo isso tem mudado pela forma como a Gracie Barra está espalhando o jiu-jitsu. Então continuam existindo os atletas, sempre vão existir os atletas, aqueles que treinam duro, que dão a vida no esporte, que representam a Gracie Barra no melhor nível, mas tem aqueles atletas que treinam na Gracie Barra que não são os maiores atletas e não são porque tem outras prioridades na vida. Então a gente está divulgando o jiu-jitsu através de todos. Então essas pessoas continuam desenvolvendo e crescendo dentro do esporte, cada um de sua forma. Com certeza. Quando todo mundo vê que jiu-jitsu é para todas as equipes vão ter um grande benefício por isso, porque vai estar divulgando jiu-jitsu na cidade inteira, no país inteiro. Então, quanto mais pessoas se sentem confortáveis que jiu-jitsu na verdade faz bem, não é aquela coisa de brutalhão, eu acho que vai começar a trazer o jiu-jitsu muito mais para todos. Então, as escolas vão com certeza ter o benefício. Lógico que nem todas as escolas têm a estrutura e o sistema como fazer. Tem muitas escolas que ainda são focadas em muito singular, em uma forma só campeão, só quer saber fazer os campeões. Mas não é bem assim, né? Tipo, se você quiser fazer uma academia só com campeão, você não vai ter uma academia para todos, vai ser uma academia só para atleta. Então assim você limita muito o crescimento. Então, se as escolas abrirem a cabeça para espalhar o jiu-jitsu para todos, eu tenho certeza que eles vão se beneficiar desse crescimento. Cara, eu acho que a Gracie Barra aqui, eu estou vendo, passando esse tempo aqui, eu estou vendo que vai ser um lugar que eu provavelmente vou voltar mais vezes. Especialmente agora assumindo essa liderança aqui como diretor regional, eu vejo que tem muito potencial aqui, tem muitas coisas a serem resolvidas. Então já tenho recebido convites para seminários no futuro, então eu provavelmente vou vir fazer seminários, vou estar competindo aqui e quero ter um pouco mais de contato com Portugal, assim, porque eu sendo brasileiro, tenho como se fosse como é que se fala, um carinho assim por Portugal, por ser um pouco parte da gente, né? Tenho família portuguesa, então ver Portugal crescendo, vendo jiu-jitsu com potencial gigante, porque muita gente gosta de jiu-jitsu aqui, muita gente treina, tem um grande potencial para ser um top na Europa inteira. Então se eu puder ajudar a fazer isso acontecer, eu vou estar sempre aqui. Faz sentido? Tá, totalmente. Eu acho que esse circuito europeu já está acontecendo, mas não de uma forma globalizada, não de uma forma de uma organização só, mas isso já está acontecendo. Por exemplo, eu tenho um evento na minha área, se chama Nottingham Open. Isso aqui já atraindo muitas pessoas da Inglaterra inteira e até de fora da Europa. Tem o British Open. Agora já aconteceu o de sem kimono, tem o de kimono, tem o German Open, tem o Hamburg Open, tem o Rome Open. Eu acho que está cada vez crescendo, não talvez de uma organização só, mas tem muitas organizações fortes, como por exemplo no British Open, tivemos 1.000 atletas competindo, a segunda maior competição da Europa, em Londres, não, em Birmingham, com o meu irmão, a organização, eu e o meu irmão. Então, isso já é um polo. Então, trazendo competição do europeu, aí tem lá no Roma, aí tem o London Open da IBJJF.
e tem outras competições cada vez mais aparecendo aqui em Portugal, vai ter uma competição na próxima semana. Eu acho que isso está crescendo naturalmente e com certeza vamos ter uma oportunidade de criar um circuito que vai englobar todos os países e vai fazer aquele europeu ser um grande potencial. Por exemplo, o potencial da Europa eu acho maior do que o potencial dos Estados Unidos. Por que não? Quantos países temos aqui? São vários países com culturas diferentes, mas ao mesmo tempo com mundos diferentes dentro de cada país. É como se fosse vários Estados Unidos dentro da Europa. Lógico, de tamanho, os Estados Unidos é maior, mas assim, o europeu adora artes marciais. Sempre adorou. O que você vê em todo lugar, todo mundo fala de artes marciais. Então, e o jiu-jitsu está no topo da arte marcial. Então, o crescimento do jiu-jitsu pode ser até maior do que nos Estados Unidos. Porque tem polos. Nem toda cidade nos Estados Unidos tem um polo concentrado. Aqui são países e cidades. Imagina se fosse New York, e outra Califórnia, tem Texas, são cidades grandes. Mesma coisa, Hamburg, cidade de 3 milhões. Tem Londres, cidade de 3 milhões. Até mais em Londres. Tem Birmingham, cidade de mais de 1 milhão. Então são muito concentrados a população da Europa. Então, mesmo talvez não somos tão grandes, mas somos concentrados. Então, a quantidade de gente que tem aqui, um potencial incrível. Quando eu era faixa roxa, na verdade, quando eu era faixa azul, eu fui vice-campeão mundial naquela época. Logo em seguida eu peguei minha faixa roxa. Meu irmão já tinha acabado de se mudar para a Inglaterra. Inicialmente Braulio foi lá só para uma aventura, assim, ver, talvez ganhar um dinheirinho a mais, voltar para o Brasil e tentar um trabalho lá. Mas ele viu que não tinha jiu-jitsu, mas tinha um potencial muito grande. Maurício Gomes, o pai de Roger Gracie, estava lá e indicou meu irmão para dar aula numa área chamada em Birmingham, a cidade que ele está hoje. Desde quando ele chegou lá para trabalhar como segurança de um hotel, ele foi imediatamente dar aula de jiu-jitsu e desde que foi a primeira vez, nunca parou de ir. Foi contratado, começou a trabalhar lá por 1 ano. Então ele viu que tinha um grande potencial lá e estava precisando de ajuda. Como muitos casos acontecem hoje em dia, o faixa preta está sozinho, precisa de assistente, mas ainda não fez aluno o suficiente para ser um assistente. Então, vou chamar meu irmão. Eu tinha acabado de pegar a faixa roxa do mestre Carlos Gracie e o Zé Radiola, no seminário lá em dezembro. Em abril, em dezembro foi quando eu terminei o colégio no Brasil. Aí eu já vim para ajudar o meu irmão, só para dar uma experiência, para saber se eu gostaria. Eu não sabia se eu ia poder um dia viver de jiu-jitsu. A nossa ideia era muito limitada lá no Brasil. Eu não tinha muito faixas pretas no nosso redor. Meu irmão era faixa marrom, meu professor era faixa preta. Não tinha muita perspectiva. Então, quando eu vim para cá, eu vi que todo mundo gosta de artes marciais, estava muito interessado em jiu-jitsu. Aí eu vi que tem um grande potencial assim, para o jiu-jitsu na Europa. Então, eu vi que mesmo faixa roxa, eu tinha um grande potencial de crescer. Então, eu achei, se eu for querer viver da minha paixão, o Brasil, naquele momento, era muito difícil para fazer. Então, a gente viu como um grande potencial na Inglaterra. Aí, uma vez você cria um ciclo, já cria raízes. Então, eu cheguei lá e fiquei. Hoje em dia, eu estou casado, tenho um filho de 3 anos. Então, ele faz com que a Inglaterra virou a minha nova casa. Não. Eu acho que a primeira coisa, você muda de país, já é uma grande mudança. Você muda de clima, mas uma outra grande mudança. Uma outra língua, mas uma outra grande mudança. Foram muitas mudanças, uma atrás da outra, que eu tive assim, um pouco de dificuldade no começo, mas eu estava muito determinado. Eu tive dificuldade, mas em nenhum momento eu duvidei que eu ia conseguir. Então eu tinha certeza que eu ia me acostumar. Às vezes a gente tem certas dificuldades, não sei se eu vou conseguir. Mas na minha cabeça tinha, não, eu vou chegar lá, eu sei que o ser humano se adapta, eu vou lá, vou me adaptar e vou fazer. E graças a Deus, assim, o clima dá uma quebra, assim, porque é meio nublado de vez em quando não, quase sempre. Mas assim, eu tenho muitas oportunidades de viajar, estou sempre fora, então não é uma coisa que me abala tanto. E hoje em dia eu prefiro viver na Inglaterra do que até em muitos outros lugares que eu já fui, tipo Estados Unidos. Então eu gosto bastante.
Eu vejo o nível técnico da Europa estão focados em alguns países. Assim, Portugal é um grande potencial, mas eu vejo que a Inglaterra, o jiu-jitsu foi bem difundido lá, com grandes nomes como o Braulio, Estima, como meu irmão, né? O Roger Gracie, o Lúcio Lagarto, eu fui para lá também, tem vários outros faixa preta de porte, então ajudou muito no desenvolvimento do esporte no país. E ao mesmo tempo eu vejo na Polônia um grande potencial na Polônia, mais pela atitude das pessoas na Polônia. Eles são bem dedicados, gostam de treinar duro, então são bem vibrantes. Então, eles não são os mais técnicos da Europa, com certeza não, mas são os que mais trabalham, e eu vejo que dá resultado também. Eu acho que também nos países do leste europeu tem um grande potencial. Tá? Na Ucrânia, é um país que não tem muitas condições, mas tem um time que eles são bem dedicados e tem um grande potencial. Ainda não chegou explodindo, tem uns deles sempre ganhando, mas eles não têm muitas condições de viajar, mas cada vez mais está crescendo o esporte lá e vai ser inevitável, eles vão chegar muito forte. Como na Alemanha, eu fui lá também, o jiu-jitsu está crescendo, mas não é tão difundido, então não teve tempo ainda de se provar. A França tem uma grande dificuldade no jiu-jitsu pela influência do tradicional, jiu-jitsu tradicional, judô, como parte do governo. Então, para colocar uma arte marcial no sistema da França é complicado, mas tem o Christian Rodrigues lá em Nice, tem alguns em Paris, tem alguns em outras localidades, em Marseille, então que está crescendo, mas ainda não são muito fortes na área de competição por essa dificuldade de difundir o esporte lá. Espanha é uma área bem interessante, mas o jiu-jitsu não é de tradição, a luta não é uma coisa de tradição, ele gosta mais da parte de em pé, está começando agora a crescer, estou um pouco mais atrasado do que os outros países, mas está no seu nível. Eu tenho uma filial em Irún, que é perto de San Sebastián, tem GB na Barcelona, mas ainda está ainda crescendo, muito a crescer. Quando o Verdun morava em Barcelona, ele estava fazendo um grande trabalho lá. Tem o Ian Cabral fazendo um bom trabalho, mas ainda está engateando lá. Depois que o Verdun saiu, teve uma queda, mas eu acho assim, em relação aos tops da Europa, Portugal, Inglaterra, Polônia, aí tem a Suécia, Noruega, a Escandinávia tem um time muito forte. Então esses são os picos. E é engraçado que na Escandinávia que tem uma boa influência o Alan Nascimento, o Frontline Jiu-Jitsu nessa parte da Escandinávia. Então eles não têm um jiu-jitsu forte também. Eu acho que para você ver cada vez mais, cada ano que o europeu passa, tem muito país que se mostra, caramba, ninguém estava sabendo desses caras, ninguém sabia que eles treinavam. Eu acho que em breve vai estar uma explosão aqui na Europa. Na minha opinião, isso já é. Não vai ser, isso já é. Jiu-jitsu é um estilo de vida. Tá? É uma coisa que eu já tenho visto desde eu já tinha o estilo de vida de jiu-jitsu, mas a gente não identificava como estilo de vida, eram só de poucos, mas hoje em dia o jiu-jitsu está se difundindo tanto e está se tornando esse estilo de vida. Você tá vendo, hoje em dia nós como professores de jiu-jitsu e vivendo do esporte, nós somos referências. Muitas pessoas têm esse sonho de um dia poder viver de jiu-jitsu, poder viver da paixão deles. E assim, isso é o estilo de vida que nós passamos, né? A gente não vai para um office ficar trabalhando muitas horas. E quando a gente está na academia, os alunos que vêm trabalham o dia inteiro, vêm para desestressar, eles veem aquilo como, caramba, os caras aqui, eles treinam, vivem disso. Hoje em dia eles não precisam estar trabalhando tanto, é como se fosse um sonho de muitos deles. Então isso faz com que as pessoas se espelhem e tenham aquele jiu-jitsu como estilo de vida, né? Vai para o trabalho, passa na academia, vai dar um treininho, se encontra com os amigos, vai até hoje em dia assistir um UFC no bar, se junta juntos, viajam para competir, mesmo as gerações mais velhas estão muito empolgadas com a ideia de ir lá viajar,
a Europa, viajar o mundo competindo e competindo com pessoas do mesmo nível. Isso aqui é muito importante assim, para as pessoas. Então, eu acho que o estilo de vida de jiu-jitsu já aconteceu e está só cada vez mais ficando mais forte e mais difundido pelo resto do mundo inteiro. É questão de tempo. Eu acho assim muito complicado para ser o esporte número 1, porque nunca sabe, né? Eu sempre vou querer, o objetivo é chegar no topo. Lógico, tudo que a gente faz é ser número 1 em tudo que faz, mas é muito difícil de competir com esportes que, por exemplo, ciclismo. Qualquer um pode pegar uma bicicleta e andar. É muito comum, a coisa está difundida na vida do ser humano, desde quando nasceu até a idade mais velha. Então, o jiu-jitsu é uma coisa bem específica, né? É uma arte marcial. Então, é uma coisa que está começando, as pessoas começando a abrir o olho para o jiu-jitsu. Você veja as outras artes marciais, ela nunca é uma porcentagem da população mundial que fazem. Mas o jiu-jitsu está crescendo de uma forma que eu acho que vai alcançar muitos outros esportes. Mas competir com futebol, por exemplo, muito difícil, né? Muito difícil. Quem dera a gente poder competir. Imagina se eu, como lutador de jiu-jitsu, pudesse ter um retorno e como um jogador de futebol tem. Eu tenho certeza que as horas que eu boto no tatame são muito maiores do que as horas que ele coloca no campo de futebol. Se fosse equivalente, seria brilhante, a gente estaria muito bem. Mas, assim, é uma coisa assim, o jiu-jitsu, a gente aprende muito com o jiu-jitsu. Muito até do que outras coisas, assim, por exemplo, se eu for... Os desafios que a gente tem com o jiu-jitsu, como aceitar o fato de ter que bater para uma pessoa menos graduada, lidar com a falha, passar por cima da falha para poder chegar na posição no nível maior, né? Os desafios do dia a dia, tá, sei lá, se provando todos os dias, porque entrar no jiu-jitsu, fazer um rola com as pessoas mais novas, mais velhas, você tá lá se provando todos os dias. E muita gente, muitos esportes até, sempre se mascaram ao redor de outras pessoas. Quando é grupo, joga de futebol. Eu joguei bem, mas o time jogou ruim, então não consegui fazer o gol. Então você pode sempre se esconder a sua falha no grupo inteiro. No jiu-jitsu, no judô, como muitas outras artes, é você e você mesmo. A sua falha, a sua consequência. Então isso tem como bastante peso assim no nosso esporte. Muitas pessoas aprendem muito com isso e muitas pessoas têm medo disso. Então esse é o desafio que muita gente vai ter que passar para poder melhorar como ser humano também. Não é que na vida nada é fácil, né? Quantos desafios a gente tem que passar. Então o jiu-jitsu está vivendo esses desafios todos os dias, e toda vez que eu passo por um na minha vida eu lembro, no jiu-jitsu eu faço assim, vou fazer assim na vida também. Aí termina me ajudando na minha vida, como eu lido com minhas atitudes, com minhas decisões. Então acho bem interessante. Cara, eu deixo Braulio Steelman. Eu sou fã número 1 dele. O meu irmão é o cara que me inspira. Quando eu era apenas um faixa roxa, ele já era um campeão mundial na faixa preta. Então eu tinha o meu irmão como um cara que eu quero ser como ele, né? Eu quero aprender a ser tão bom quanto ele é. Então eu tive muita sorte de aprender com ele. Meu professor Zé Radiola é meu professor, mas eu vivi bem grande parte da minha carreira de jiu-jitsu vivendo com meu irmão. E ele me ajudou a pensar no jiu-jitsu muito diferente, assim. Talvez a minha maturidade veio junto com a direção do meu irmão. E hoje em dia no jiu-jitsu se desenvolve pelos conceitos que aprendi com ele e como outras pessoas, como Roger Gracie, como Renzo, como Carlos Gracie, conceitos que eu aprendi durante a minha carreira e que hoje em dia fazem com que o meu jiu-jitsu se desenvolva. Então, assim, quando eu luto com meu irmão, a gente sabe um conceito um do outro, então a gente se bate bastante, assim, nossa luta é bem interessante, mas logicamente o Braulio tem 4 anos de experiência na minha frente. Eu sempre falo isso, Braulio, cara, tu tem 10 centímetros, 10 quilos e 4 anos na minha frente, não tem como competir assim ainda não.
Mas a gente tem sempre bons treinos, né? Eu acho que o treino principal do meu irmão na Inglaterra, então a gente sempre tá lá se pegando, eu faço o meu máximo para colocar um nível altíssimo de treino para ele poder competir melhor, e acho que a gente treina bastante, bem legal juntos. O nosso treino é bem diferente, mas lógico que eu sempre, mesmo daqui a 10 anos ele parou, meu irmão vai estar sempre ali na frente. Eu não vejo como melhor ou pior, eu vejo como ele é o meu cara que trabalha como ele é meu mentor. Então mesmo se um dia eu finalizar ele 10 vezes no rola, ele ainda vai continuar sendo meu mentor e me dando direção por causa da experiência, porque ele já passou. Então, não é uma pergunta muito difícil de dizer. Eu sempre vou dizer que meu irmão é melhor. Aí, poxa, assim, na minha mensagem para todo mundo aqui, vocês têm um produto que é o Jiu-Jitsu, que é único, tá? E que eu já vi mudar a vida de muita gente, não só no tatame, mas fora do tatame. Jiu-Jitsu não é só competição. Jiu-Jitsu é estilo de vida, é ser mais saudável. Jiu-Jitsu é ter um autocontrole melhor. Jiu-Jitsu é se melhorar cada dia mais. Então você não só como pessoa, mas como no tatame, mas também como pessoa, sempre se melhorar, nunca ficar na zona de conforto. Eu sempre falo isso para meus alunos. A mágica acontece, tipo, aqui é a zona de conforto, a mágica é bem ali no cantinho. Logo aqui do lado tem a zona é a mágica, mas quase ninguém consegue atravessar aqui. Poucas pessoas gostam de ficar na zona de conforto. Então a gente está sempre ali no Jiu-Jitsu tentando sair da zona de conforto. Isso aqui é o que é o segredo do sucesso. Então continua aí, fica aí traduzindo no Jiu-Jitsu um pouquinho para vocês. Toda vez que a gente luta, muita gente gosta de lutar no jogo A, no jogo que ele é melhor, e está sempre treinando o jogo A. Como é que você vai melhorar o seu jiu-jitsu inteiro se você nunca dá chance de treinar o jogo que você não é bom? Mas como você vai treinar o que você não é bom, você vai falhar, você vai errar, você vai bater para o seu aluno que é mais ou menos graduado, você vai bater, você vai perder o jogo, perder o rola, que vai fazer você se sentir mal, pensando que eu estou ruim. As pessoas não estão preparadas para enfrentar o próprio ego. Deixa o ego de lado, treina nas posições que vocês são piores e bate, mas aprenda com cada batida e vai se evoluindo como um todo, não só como no jogo que você já é bom. Eu falo logo, isso aqui para mim é uma coisa que eu sempre está na minha cabeça, sempre melhorar todos os jogos que eu acho que eu estou ruim. Eu tento fazer meu jogo Z virar A. Em algum tempo na minha questão, eu estou sempre trabalhando. Então, um conselho para todo mundo aí. Mas o meu português está ruim, tá? Não vou mentir. Eu vou falar uma palavra. Como é que é mesmo?